Sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus, nós já lemos esse texto, mas eu vou lê-lo outra vez. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 1 até o verso 5. Aliás, o verso 6, perdão. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém. Naturalmente que vocês conhecem esse texto, e eu quero falar um pouco sobre ele, mas antes lhe peço, incline sua cabecinha, feche seus olhinhos. Paizinho, uma vez mais, peço a tua permissão para poder falar a tua palavra. E tenho a plena consciência de que tudo o que posso fazer aqui é apenas falar e nada mais que isso. Mas eu também tenho a consciência de que o teu Espírito Santo pode nos ensinar. Então eu quero te suplicar que enquanto eu falo a tua palavra, o teu Espírito nos ensina. Pois o nosso coração, Senhor, absorverá cada palavra que Ele colocar para dentro. E certamente aplicaremos no dia a dia de nossa vida. Então dá-nos a tua graça misericordiosa uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Como já vos disse, Paulo está falando, usando essa figura para alertar a igreja do Senhor Jesus em Corinto, e muito especialmente a nós aqui esta noite, acerca da importância de seguirmos a Deus, confiando plenamente nele, sem lançarmos qualquer tipo de tentação ou inquietação contra o Senhor. Tendo como base os exemplos de Israel, quando tentou a Deus no deserto e por lá tiveram que ficar mediante 40 anos de caminhada, e ao fim desses 40 anos, ainda na incredulidade, tentaram a Deus e este ficou de maneira muito irritada. Perceba que a ideia de Paulo é nos chamar a atenção para vivermos cada vez mais próximos à realidade da fé e aquilo que compreendemos acerca da fé. E para que isso possa se aplicar na nossa vida, deixa eu tentar parafrasear a você as coisas que Moisés está tentando mostrar aqui. Ele está falando do tempo em que Israel fora liberto do Egito, ou melhor, foi extraído do Egito, através do poder do Senhor ministrado na vida de Moisés. Todos os senhores são sabedores disso, que Israel viveu um longo tempo de opressão, aos cerca de 380 anos, e finalizando nos dias de Moisés, 400 anos de pura dor e aflição, e nas quais esses tempos todos foram utilizados para que eles pudessem crescer e desenvolver a sua maturidade. Israel se tornou uma nação muito forte, a ponto de precisar serem expulsos do Egito. E tudo isso fora feito justamente porque Deus queria que eles crescessem e desenvolvessem. E é bom lembrá-los de que a ideia de Israel, desde quando Jacó chegou no Egito, sob o convite de José, lá no capítulo 45 de Gênesis, você vai perceber que Israel descansou na terra de Gozem, e não era uma terra boa. O faraó, quando deu a terra de Gozem aos israelitas, deu-a justamente porque era uma terra qualquer, não era o suprassumo do Egito, justamente porque as 70 pessoas que vieram junto com Jacó também eram pastores de ovelhas e de gado, e não tinham muito valor para os israelitas, para os egípcios. Então agora viveram lá, e Deus prosperou as suas vidas. Prosperou não só as pessoas, mas também prosperou a terra. Cresceu as pessoas, mas também cresceu a terra, de modo que aquilo que não era produtivo começou a produzir, de modo que a terra seca começou a gerar muitos alimentos, muitos arbustos e muitas outras coisas boas. Isso deixou os egípcios admirados, porque quanto mais eles eram dispensados, mais alargados, mais abandonados, mais eles eram prósperos, a ponto de Deus torná-los grandes, e isso assustar Israel, os egípcios, aliás. Israel cresceu de tal maneira que o faraó certo se levantou e disse: não dá para conviver com eles, nós temos que isolá-los, nós temos que separá-los. E é bem verdade que é importante observar que ao longo desses 400 anos que eles viveram no Egito, sob a escravidão egípcia,
Você não vai ver nem no capítulo 1, nem no capítulo 2, nem no capítulo 3 de Êxodo, qualquer oração dos israelitas dizendo: Senhor, nos dá a nossa terra, nos tira dessa aflição e nos leva para a nossa terra. Você não vai ver. Mas você vai ver eles orando a Deus, clamando, pedindo misericórdia, dizendo: livra-nos da aflição do Egito. A verdade é que eles estavam dizendo: Senhor, a terra aqui está boa, o ambiente aqui é legal, o Senhor só nos tira a dor. Se o Senhor nos tirar a dor, vai ficar tudo bem, a gente não precisa tirar a gente do Egito. Só que se lembra que quando Deus chamou Abraão para construir uma nação, Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você o pai de uma multidão, você será o pai de uma grande nação e de um povo e de uma terra. Deus deu a Abraão, na sua promessa, um mecanismo duplo, o mecanismo de um povo e o mecanismo de uma terra. Ele tem, portanto, essa promessa grandiosa dentro de si. Só que agora você vê Israel pedindo simplesmente o livramento. Eles não estão pedindo uma terra na qual Deus havia dito que ia dar. E o que Deus queria dar não era só livrar das garras do Egito. Deus queria dar a Israel a terra que manda leite e mel, da qual ele havia dito que daria. Mas Israel, como se argumentasse, dissesse: Senhor, não precisa tanto esforço assim, não precisa nos tirar daqui, aqui está bom, a gente está 400 anos aqui, a gente já tem roça aqui, a gente já plantou aqui, a gente já tem coisas aqui. É natural que você vê isso no coração deles, porque se apegaram àquele ambiente, se apegaram às coisas que construíram ali, se apegaram a tal ponto que quando estavam rumando para a terra prometida, sobre qualquer ameaça, sobre qualquer peso da aflição, eles sentiam saudades das coisas que tinham no Egito. Imagina os senhores e as senhoras, tinham saudades dos pepinos e das cebolas. Quem é que tem saudade de pepino e de cebola? Quando chegam lá em Cades Barnea, em Números 13, é uma das cenas mais dramáticas e tristes que tem. Depois de Deus usar Moisés e livrar o povo dali, você percebe que quando chegam lá, imediatamente eles obedecem a ordem de Deus, e 12 pessoas vão até Jericó e passeiam por toda Canaã durante 40 dias e trazem a resposta daquilo que viram. Isto é, viram os frutos da terra e trouxeram cachos de uva. Alguns entendidos dizem que esse cacho de uva pesava cerca de 40 quilos, que era levado por 2 pessoas. E eu vi uma foto recentemente de uma vinícola em Israel, cujo cacho de uva era maior do que um homem. Quando foram contar, deu quase 900 mil uvazinhas. Cara, é um absurdo. Cachos gigantescos, uma uva grudada na outra. Lá, produz até hoje. E eles foram à terra, olharam tudo aquilo, trouxeram o fruto, e quando chegaram disseram: gente, a terra é boa, tudo é muito legal, só que tem um problema, tem que trabalhar para consegui-la. E a gente achou que seria, sabe, é só chegar aqui e pegar. E Deus disse: mas é só chegar e pegar, porque eu já dei a terra para vocês. Vocês vão morar em casas que vocês não edificaram, vocês vão colher o que vocês não plantaram. E eles disseram: mas nós temos uma ideia melhor. É melhor nós voltarmos para as cebolas e para os pepinos do Egito do que ir para onde Deus quer que a gente queira. Perceba que passaram 400 anos em aflição, mas estavam apegados à terra da sua dor. Naturalmente que Deus usou toda essa dor para os expulsar dali, porque o plano de Deus era fazer Israel uma nação e torná-los fortes e prósperos. Só que eles queriam permanecer no Egito, estava bom ali. Então Deus usou pelo menos 2 coisas básicas. A primeira delas, usou o desprezo dos egípcios. Deus fez com que os egípcios separassem o povo e dissessem: Israel é escravo, fica para lá, e nós somos a nação, fica para cá. Eles estão na nossa terra e portanto nós não vamos comungar com eles. O que Israel estava vivendo agora é um total desprezo dos seus hospedeiros. Afinal de contas, se os egípcios não tivessem desprezado Israel, você acha que Israel tinha clamado a Deus para sair de lá? Nunca. E os planos do divino não tinham acontecido. Então é como se Deus tivesse tendo que mexer as coisas para expulsar o povo, para mandar eles para fora, que era o único jeito de fazê-los crescer. A segunda coisa que Deus usa é a aflição, porque se não houvesse a aflição, eles não estariam suscetíveis ao livramento divino. Então Deus usa o desprezo e a aflição para fazer com que eles sejam expurgados do Egito. E quando saem do Egito sob a liderança de Moisés, como você conhece a história a partir do capítulo 10 em diante, quando as pragas são dadas ao Egito, e a última praga vem no capítulo 12 e vai até o capítulo 14, quando inicia a marcha em direção ao Mar Vermelho. E você percebe que Deus levanta Moisés e diz
ao povo: olha, vou guiar vocês pelo deserto até a montanha do Sinai, lá vocês vão encontrar Deus, e depois que vocês encontrarem Deus, receberão as leis do divino, e vocês caminharão até a terra que Ele prometeu. Era esse o roteiro, era isso que Deus havia programado, rápido, ligeiro e prático. E na partida, na noite da última praga, a praga dos primogênitos, Deus disse a Moisés, e eu acho isso fantástico, Deus disse a Moisés: fale para cada pai de família, para cada sacerdote do lar, que ele busque uma ovelha sem mancha, sem mácula, um cordeiro sem mancha, e degole esse cordeiro, tira o sangue, prepara ele com ervas amargas, e toda a família se reúne em volta da mesa e faça uma ceia durante toda a noite, comendo aquela ceia com ervas amargas, comendo aquele carneiro, e devore pela manhã, até que não sobre nada de manhã. Não é uma coisa muito difícil de pedir para os crentes, porque para devorar até amanhã é uma coisa muito prática. Deus sabia disso. Basta pedir e eles obedecem. E se não pedir, obedecem também. E eles devoraram até amanhã o cordeiro, naturalmente. Mas o processo foi simples. Deus disse: pega esse sangue, e cada pai de família passa no umbral da sua porta o sangue. Por quê? Porque à meia-noite o anjo da destruição, o anjo da morte vai passar, e ele vai levar consigo todo primogênito, seja egípcio ou seja israelita, que não tiver a marca do sangue na verga da porta. E isso vai acontecer sobre toda a terra do Egito. Perceba exatamente isso que aconteceu. Os israelitas se ajuntaram dentro de casa, e o sangue foi passado na verga da porta, e o anjo da morte passou aquela meia-noite e matou todos os primogênitos do Egito, desde os animais até o filho de Faraó. Mas dos filhos de Israel nenhum deles pereceu, porque o sangue estava na porta. Observe um detalhe muito importante: Deus contou com os pais para proteger a casa. Deus chamou os pais e diz: a responsabilidade de proteger a casa é sua. Quantos pais tem aqui? Quantos homens tem aqui? Levante a mão. A responsabilidade continua sendo nossa. Deus continua confiando sobre nós a responsabilidade de proteger a nossa casa espiritualmente. Cabe a mim, cabe a você, pai, a impor as mãos e dizer: aqui o diabo não entra, aqui o diabo não impera, aqui o diabo não opera, aqui o diabo não vai mandar nos meus filhos, aqui o diabo não vai educar as minhas crianças, porque nessa casa está protegida pelo sangue do Cordeiro. É o pai que tem essa responsabilidade. E se não fazemos, a responsabilidade da perda é nossa também. E Deus deu isso aos pais, eles fizeram, protegeram suas casas. Portanto, a Bíblia diz que isso é um tipo, é um sinal, é uma evidência, é um ato profético, apontando, segundo Paulo, para o futuro, o sacrifício de Jesus na cruz. O cordeiro é o tipo do Cristo, o cordeiro pascual sacrificado na cruz do Calvário, cujo sangue foi vertido por todos nós pecadores. Significa, portanto, que o problema do pecado de Israel estava sendo resolvido quando o cordeiro estava sendo sacrificado e derramado o seu sangue ali, apontando exatamente para a cruz, o sacrifício perfeito do Cristo por nossas vidas. E isso nos ensina a eficácia do sacrifício de Cristo. E o seu sangue derramado nos garantiu a solução para sempre dos pecados por nós dantes cometidos. Perceba que o sangue de Jesus resolveu o problema do pecado de uma vez por outra. Nós não tínhamos como resolvê-lo, e Jesus resolveu. Aqui trata de uma negociação. A palavra redenção utilizada nesse texto é a palavra que trata de um pagamento, de redimir. É um pagamento de uma dívida, é uma negociação, é uma ação monetária. Como o pecado não poderia ser pago, não poderia ser comprado por dinheiro, então Jesus comprou-nos do pecado com o seu próprio sangue. Então, se eu fosse você, eu olhava para quem está pertinho de você e diga: o sangue de Jesus te comprou, resolveu o problema do pecado. A dificuldade que a gente tem de continuar pecando não é que o sangue de Jesus não foi suficiente para perdoar, é infelizmente que nós não fomos capazes ainda de crer na suficiência da graça do Cristo, que nos justificou de todo o pecado. Então continuamos andando sob o jugo de nosso próprio esforço pessoal. Não dá para mim entrar nisso agora, mas o sangue do Cristo nos garantiu. Só que há um detalhe aqui: Israel viveu aquela noite de salvação. Foi de fato uma salvação para todas as famílias hebreias, e foi maravilhoso. E é o mesmo que aconteceu com todos nós quando recebemos o Cristo e fomos batizados nas águas. A nossa salvação foi
alcançada. Nós fomos salvos por Ele e o problema do nosso pecado foi resolvido. Nós fomos salvos pelo Cristo quando recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, e o sinal do seu sangue veio sobre nós por meio do Espírito Santo, como que selando as nossas vidas com a sua graça. E o batismo resolveu o problema dos pecados que antes tivemos. Morremos para aquele passado pecaminoso e renascemos para uma vida nova com Jesus. Somos, portanto, salvos por Ele na sua imensa graça. Isso é a evidência do que aconteceu na noite pascual. Só que o dia nasce e eles são conduzidos até o deserto. Eles atravessam o Mar Vermelho. E quando passam pelo Mar Vermelho, a ideia de Deus era batizá-los, exatamente o que aconteceu conosco. E depois do batismo seria, portanto, um novo dia, uma nova etapa, um novo nascimento, uma nova caminhada. Só que você percebe que depois do batismo no mar, como disse Paulo, a ira continuava, a inveja continuava, a maledicência continuava, a murmuração continuava, a raiva continuava. E há uma dificuldade enorme em compreender isso. Eles foram salvos pela graça e o sangue do Cordeiro aquele dia, mas continuavam irados, continuavam com suas crises, continuavam com suas dificuldades, continuavam com seus problemas. E por isso o Senhor precisou colocá-los durante 40 anos de provação no deserto, para expurgar todas essas coisas. Porque tenho eu aprendido uma coisa: muita gente recebe a salvação de Cristo, recebe o novo nascimento, mas não são libertos de todos os seus dilemas. Como assim? Quando viemos a Cristo, pedimos a Ele o perdão de nossos pecados e recebemos a graça misericordiosa de Jesus, e todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. Significa, portanto, que não há nada no caderno de Deus que aponte nosso passado, porque todos os pecados por nós confessados diante dele no ato da conversão foi perdoado. Acabou, foi. Ainda que a gente se lembre deles, mas a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Foi, acabou. Pecados que dantes cometemos, e temos a consciência disso. Exemplo, quantos aqui esta noite podem levantar as mãos aos céus e dizer: eu tenho consciência de que meus pecados foram perdoados? Quem tem consciência disso? Quem poderia levantar a mão e dizer glória a Deus, porque foi perdoado? Quando você glorifica, motiva o pregador também. Chega no céu e chega aqui também. É uma bênção, é vitamina para nós. Agora, é um fato que a gente tem essa consciência plena. Todos os pecados que nós cometemos uns contra os outros foi perdoado. Todos os pecados que eu cometi contra a minha própria carne foi perdoado. Todos os pecados que eu cometi contra meus pais foi perdoado. Todo o pecado que eu cometi contra Deus foi perdoado, do momento em que eu recebi Jesus como meu Salvador. Só que existe uma grande lacuna que o texto me apresenta. Nós temos essa consciência plena daquilo que foi gerado e perdoado por aquilo que fizemos. Mas existem muitas coisas dentro de nós, armazenadas, que não passaram pelo processo da libertação, assim como na vida israelita, e que se refere muito especialmente aos pecados que outros cometeram contra nós. As coisas que a gente deixa para trás, geralmente são as coisas que cometemos contra os outros ou contra Deus. Pedimos perdão e ficou para trás. Mas a maioria das coisas das quais as pessoas cometem contra nós e pecam contra nós, não são deixadas para trás, ficam guardadas dentro de nós. Quando Israel recebe aquela noite de redenção, o problema do seu pecado estava sendo resolvido. Só que eles saem dali e passam pelas águas, e o que continua dentro deles é o pecado que os egípcios cometeram contra eles. Eles continuam amargurados, continuam irados, continuam machucados, continuam cheios de crancos, continuam cheios de tumores, continuam cheios de feridas. E essas feridas redundam em tantas coisas
Quem dera eu tivesse condições de lhe dizer aqui todas elas. E você percebe essa redundância de coisas que vivemos também na nossa vida diariamente. Porque tudo aquilo que as pessoas cometeram contra nós e que a gente não liberou, que a gente não soltou, que a gente não colocou para trás, se transformam em atitudes para com aqueles que caminham ao nosso lado. Tudo aquilo que alguém lá no passado me feriu e ficou guardado aqui dentro de mim, hoje essa mesma ferida se levanta contra a pessoa que não tem nada a ver ao meu lado. Feridas armazenadas aqui dentro, coisas das quais não fomos libertos. Quanta gente que tem raiva de si mesmo simplesmente porque não consegue controlar sua própria ira. Outros que pecam diariamente por razões inóspitas. Pessoas, por exemplo, cujo divórcio lá no passado, no tempo da incredulidade, o machucou, e ainda hoje não consegue conviver com alguém trazendo as mesmas feridas do passado, lança em rosto de quem não tem nada a ver. Pessoas que foram passadas para trás por alguém lá no passado não conseguem confiar em quem está sendo justo ao lado hoje. Pessoas que viveram dores angustiantes no passado, com traições, ainda hoje olha com olhares de desconfiança em qualquer um que se aproxima dele. O problema do pecado que eu tive foi resolvido, só que o problema do pecado que outros cometeram comigo não foi. E a primeira coisa que vem em nós é exatamente isso: como é que ele prospera e eu não? Porque se tem uma coisa que nos indigna, é saber que alguém nos feriu e ele está indo melhor do que nós. É ou não é? Fala a verdade para mim, é ou não é verdade? Você fica indignado porque alguém te machucou, te espizinhou, fez o mal para você, te escravizou como um egípcio, um israelita. E tudo que você queria era que a justiça divina pisoteasse ele também. Então você recebeu Jesus, você foi perdoado, tudo bem, agora você segue uma nova vida, você está lutando para viver, só que aquela pessoa que te machucou está prosperando, está enriquecendo, está indo bem, melhor do que tu. Aí tu diz: que justiça é essa? Que Deus é esse? Por que o ímpio prospera no seu caminho e eu não? É o que acontecia com Israel, acontece conosco aqui. Quando eles partem do monte, ali das montanhas do Mar Vermelho em direção ao Sinai, a primeira parada de Israel, você vai encontrar a palavra murmuração, no capítulo 15 de Êxodo. No capítulo 16, você vai encontrar outra parada, e a primeira palavra da segunda parada, murmuração. No capítulo 17, outra parada, e você vai encontrar uma outra palavra, murmuração. Capítulo 18 tem uma guerra, e no final da guerra tem uma outra palavra que aparece, murmuração. Pula o capítulo 19, chega o capítulo 20, onde vem a lei, e vem o capítulo 21, e você vai encontrar de novo murmuração. E todas as vezes que Israel para tomar água, o que tem? Todas as vezes que eles param para comer um maná, o que tem? Eles murmuram contra Deus, eles murmuram contra Moisés, eles murmuram contra os outros, eles murmuram contra si mesmo. E essa é uma das clássicas evidências de problemas não resolvidos no passado. Murmuração. A murmuração é um efeito de uma vida não grata. É a atitude de um coração ingrato. E se tem uma coisa que fere o coração de Deus, é a tal da murmuração. Porque ela redunda em 4 palavras. Todas as vezes que alguém murmura, seja em qualquer circunstância da sua vida, murmuração é o mesmo que reclamação sem causa. Murmurações básicas. Puxa, não aguento mais esse calor, meu Deus, vou morrer. Isso é o quê? Murmuração. Vem para a igreja. Puxa,
Aquele ar lá do canto não funcionou. Ô, igreja quente. Ai, não aguento mais esse lugar. Murmuração. Na hora do almoço, queimou um pouquinho o fundo do arroz. O arroz queimou. Coisa mais triste. Eu até gosto, porque eu gosto da rapa. Então, mas alguns já dizem, o arroz queimou de novo. Faltou atenção, não foi? Murmuração. Tem gente que não tem arroz nem queimado para comer. Toda murmuração é mediante coisas que a gente tem, mas não estamos contentes com elas. Só que quem não tem, não murmura. Recentemente, como sabeis, eu passei 11 dias no meio de quem não tem nada. Mas tudo que eu não ouvia era murmuração. Não ouvi uma murmuração. Meu filho até mostrou um vídeo do qual gravamos, enquanto entrei num barraco, um barraco horrível, que não tinha nada, absolutamente nada. Eles dormiam no chão seco, que não tinham nem a palha para colocar no chão. Uma mulher com 5 filhos pequenos, cujo marido foi levado pelas águas no Idai. Não tinha o que comer. Essa mulher estava cozinhando capim numa panela com água sem sal para dar para suas crianças. Então eu disse a ela: a vida está difícil, não é, moça? Ela disse: não. Eu digo: como não? Seu marido morreu, você não tem o que comer, sua casa é assim. E ela disse: é assim mesmo a vida. Se Deus quiser mudar, Ele vai mudar. Ela devia reclamar. Eu quase murmurei por ela. Sabe, faltou pouco. Chegou aqui. E a gente passa a maior parte do tempo murmurando. A gente esquece que todas as vezes que a gente murmura, a gente provoca algumas ações na nossa vida. E a primeira ação que a gente provoca, diga para quem está ao seu lado: entristecemos o coração do Pai. Todas as vezes que a gente murmura, 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 promove entristecimento ao coração de Deus. Porque é como se eu dissesse a Ele: não estou contente com o seu cuidado em minha vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: você reclamou hoje? Quando você reclamou hoje, você disse assim: Deus, não estou satisfeito, tá bom? Só para constar. Hashtag fica a dica: não estou satisfeito. A segunda coisa que a murmuração promove, e todas as vezes que ela entra em ação na nossa vida, ela promove, ela dá direito ao diabo agir. Todas as vezes que eu reclamo, que eu murmuro, eu estou dizendo: o Senhor está fazendo um mau trabalho, esse cara pode fazer a parte dele. Todas as vezes. Você não vai encontrar nenhum sucesso na vida do murmurador, mas você vai encontrar murmurador que não consegue sarar a própria língua, não consegue resolver o problema de sua vida dentro de casa. Todo murmurador passa a vida inteira depressivo, estressado, angustiado, não é feliz, porque o companheiro dele é a aflição, o companheiro dele é o capirotinho. Nem é o capirotão vem mais tarde. Se a gente entendesse isso, o apóstolo Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2, dizendo: filhinhos, faça tudo sem murmuração alguma. A murmuração, ela provoca tanto distanciamento do divino, e todas as vezes que a gente se distancia de Deus, quem se acha que se aproxima? O diabo. A terceira ação da murmuração é o afundamento das nossas emoções. Todas as vezes que a gente murmura, a gente se agarra
aos nossos fracassos do passado. É como se a gente não liberasse as coisas que nos prendem ao chão. É como se a gente lançasse âncoras cada vez que a gente murmura. Não prospera, não vai, não anda. Porque quem murmura não tem tempo de andar para frente, sempre está preso ao passado ou às coisas ruins do presente. O que Deus está tentando fazer com Israel é arrancá-los desse mundo de murmuração e impulsioná-los para uma novidade de vida. Mas eles continuam agarrados ao que os egípcios fizeram com eles. E grande parte dos nossos problemas está exatamente nisso. Não conseguimos soltar as pessoas que nos feriram. É por isso que a maioria das vezes a aprovação de Deus é lançada sobre nós. Não conseguimos liberar as cascas daqueles que nos machucaram. Sabe por que ficamos indignados quando as pessoas que nos feriram prosperam e a gente não? Porque nós amarramos elas a nós. Nós já pedimos perdão a Deus por isso. Mas pedimos perdão a Deus por aquilo que a gente fez. Não pedimos perdão a Deus por aquilo que as pessoas fizeram a nós e nos machucou. E isso vem à tona todo dia. E isso resulta numa vida infeliz, incapaz de compreender. Brigas no relacionamento, brigas entre pais e filhos, desentendimentos atrozes, justamente porque as coisas não resolvidas no passado atuam agora no presente. Filhos que tiveram grandes problemas, cujos seus pais judiaram de si a vida inteira, agora inevitavelmente, sem que percebam, eles reproduzem as mesmas coisas na vida dos filhos. Ele já foi perdoado, ele já foi salvo, mas a ira continua, a maledicência continua, a raiva continua. Parece que continua preso. E o que você vê na história israelita é exatamente isso. É uma prisão emocional. Suas almas ainda estão cativas às dores que outros provocaram. Aí vem a aflição, a frustração e por fim chega a aprovação, que é o mecanismo usado por Deus para nos purificar dessas coisas. Porque é justamente na aprovação que a gente põe para fora aquilo que a gente verdadeiramente é. Sabe por que tu murmura? Não é uma capa, a murmuração não é uma capa. A murmuração é o que está dentro. Jesus disse que o que sai pela boca do homem procede do seu coração. Toda murmuração, toda inveja, toda maledicência, todo adultério, toda mentira procede do coração, disse Jesus. Já está aqui dentro. E por que está aqui dentro? Porque não foi tratado, irmão. Porque não foi colocado para fora. Mas espera aí, eu não fui salvo. Você foi salvo. O problema do meu e do teu pecado foi resolvido. Mas o que tem aí dentro é o problema do pecado que outros cometeram contra nós. Ou ninguém nunca pecou contra você e você se sentiu mal? Ou você nunca se sentiu injustiçado por alguém? Quantas pessoas que me procuram e dizem: pastor, eu tive que pedir perdão, mas a pessoa nunca pediu perdão para mim. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente recebe a Cristo e temos a consciência plena daquilo que fizemos aos outros, quando possível, agora com um coração novo, revitalizado, quer consertar isso? Quero. Então vai em quem te ofendeu ou quem pecou contra você e diz para ele: cara, eu agora sou crente, você me ofendeu, eu estou profundamente magoado ainda, perdoa eu, arranque isso aqui daqui de mim. Diferente de quando a gente peca contra alguém e não libera o perdão, a gente arrasta essa pessoa por onde quer que a gente vai, essa pessoa está amarrada a nós. Por mais que você quer esquecer, e ela não sai de perto de ti, porque ela está amarrada à sua memória. E todas essas memórias amargas vão resultar em murmurações, em contendas, em iras, em ataques a pessoas das quais não merece o teu ataque, nem a tua ação.
E você vai notar que, claro, eu estou sendo franco com todos vocês, isso pode ter acontecido com muitos, isso é hora de consertar. Quando a gente fala alguma coisa da qual é resultado de coisas que outros pecaram contra nós e não foi resolvido, e agora a gente lança sobre quem a gente ama, especialmente quem está perto de nós, a resposta imediata da pessoa que ouviu a nossa afronta é um choro, é uma mágoa, uma tristeza profunda, como que um choque de imediato, porque ela não esperava ouvir aquilo jamais, por ela saber que aquilo não é justo. E por que não é justo? Porque aquilo não é o que se vive naquele ambiente, mas é aquilo que se viveu no passado. Outras vezes, quando alguém te fala alguma coisa e te choca, é justamente porque lá dentro alguém já te machucou no passado e mexeu naquela ferida. Quando nós vamos a Deus, o problema de nosso pecado foi perdoado, é verdade. Só que aquilo que fizeram conosco, tem muitas feridas daquelas causadas em nós que ainda está na casca. E se arrancar a casca, você vai ver que a ferida ainda está viva. Muitas delas estão as cicatrizes. E quando está a cicatriz, glória a Deus. Porque uma vez perdoado, você não vai ter a limpeza das cicatrizes. A cicatriz vai ficar lá, só que você não vai sentir raiva nem ódio de quem te feriu. Você vai lembrar dela, mas sem o rancor, sem a dor. Lembrança sem dor é sinal de um coração curado. Mas lembrança com dor é sinal de um coração ferido, incurado. O que Israel tem aqui, todas as vezes que promulga qualquer coisa, é a lembrança da dor. E por causa da lembrança da dor, eles não conseguem ir para frente, senão pensar, desculpa, em retroceder. Coisa mais triste. O que eles têm agora é um coração cheio de amargura, pronta para explodir. E infelizmente, essas coisas não tratadas de que outros fazem na nossa vida ou contra nós, não resultam só em feridas em quem conosco caminha, resultam também em feridas internas. É por isso que a nossa geração é a campeã das doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas vêm da onde? Do calo da mão? Do sol? Do trabalho ardente? De onde vêm as doenças psicossomáticas? Da sua alma. De onde vem o câncer? De onde vem a psoríase? De onde vem as dores constantes? De onde vem as úlceras? De onde vem essas doenças não diagnosticadas? Da alma, de feridas abertas. E o que Deus está dizendo é, através de Israel: gente, vocês foram salvos, mas tem que tratar essa outra parte, tem que libertar essa outra parte. E como se liberta, Senhor? Foi por isso que Deus disse: vem comigo para o Sinai, vem para um relacionamento comigo, porque o único jeito é estar em relacionamento comigo. É por isso que o Senhor permite que a gente passe por provações. As provações tendem a nos purificar, tendem a mostrar as feridas que estão abertas e cicatrizá-las. É nas provações que de fato e verdade aparece o verdadeiro eu. Aperta quem está pertinho de você para você ver. Não pedi para você fazer isso agora não. Provoca essa pessoa que está aí pertinho para você ver se não vai sair uma onça. Provoca. Mexe com quem está quieto. Mexe para tu ver. E a gente até diz: vai, tenta. Vai. Mede a tua distância e vem. Enfim. Não deveria sermos assim. Jesus disse que não deveríamos ser assim. Jesus disse: não, seu coração tem que estar totalmente puro. A que ponto, Senhor? Quando uma pessoa chegar a você e te provocar, diga a ela: eu amo você, pode me provocar o quanto quiser, vou continuar amando você. Uau.
Aí a pessoa diz: eu vou te cutucar com vara curta. E você: pode me cutucar com a agulha, porque meu coração está sarado. Eu vou estar respondendo mansamente com você. E sabe como a gente chega nesse ponto? Provação. Sabe por que eu e você estamos em constante provação? Porque ainda não fomos aprovados. Sabe por que a tentação de Jesus durou 40 dias? Porque ele foi aprovado nela. É arrancar a casca de pereba, porque dói para dedéu. E ela arrancava e lascava a lepside. Minhas pernas não precisavam nem calça, porque ela já era roxa de lepside. Roxa não, violeta. Violeta? Coisa mais linda. Ia para a escola com aquelas brutuejazonas assim de violeta, coisa mais linda. Mas sarava. Era feio que doía, mas sarava. E quando não, ficava aquelas cascas pretas assim, ó, e em volta ia ficando tudo amarelo, de pus. Não é assim não? Você ficou com nojo, não foi? É preciso arrancar para poder curar. E o que Deus está fazendo com Israel, e muitas vezes está fazendo conosco, é exatamente isso, dizendo: filhinho, vai doer, mas eu tenho que arrancar, senão você não vai sarar. Senão você não vai estar pronto para um relacionamento saudável. Senão você não vai ter um casamento feliz. Senão você não vai conseguir ter um relacionamento legal com seus filhos. Senão eu não vou poder te usar no ministério. Senão você não vai poder pastorear um dia. Senão você não vai poder ser um líder de Connect. Senão você não vai poder liderar uma família. Senão você não vai poder ser feliz. Não vai conseguir ser próspero. Por quê? Porque o teu coração está ferido. Você não consegue agregar nada a ele. Tudo que vem na tua mão você tem desconfiança. Você promove murmuração. Você provoca as pessoas. Você está irado com tudo. E Deus então permite que a provação se avizinhe sobre nós. Mas uma coisa boa é que todas as vezes que somos provados e vencemos, saímos fortalecidos. O apóstolo Pedro diz: aguentamos firmes, no capítulo 1 de sua primeira carta, e o versículo 10 em diante, do 5 ao 10, que devemos estar firmes, aguentando todo tipo de provação, porque enquanto estamos sendo fortalecidos, a gente vai sendo provados, estamos sendo fortalecidos e cada vez mais capazes de andar com Jesus. A verdade clara é que a gente não quer ser provado por coisa alguma. A gente já acha que está bom. Não tem uma só pessoa aqui que diga o contrário. Mas qualquer um de nós, quando perguntado, indagado por qualquer pessoa, vai dizer: não, está tudo bem, cara, eu 100%. Como é que você está com Deus? Filé. Bom demais. Se Jesus fosse voltar agora, eu diria: eu sou o primeiro da lista. A gente sempre olha para nós mesmos com um ar de otimismo, como quem está bem em tudo. Mas as nossas atitudes apontam os nossos fracassos. Quando cai um martelo no teu pé, o teu eu verdadeiramente aparece. Quando alguém mexe na tua ferida, então verdadeiramente o eu aparece. Aí você começa a ter saudade dos pepinos, das cebolas. Você pode perceber que a nossa geração não pode ouvir nenhuma palavra como essa, que já começa a pensar: para que ser crente? Acho que está muito difícil essa vida de ser crente. Eu estou com saudade dos pepinos e das cebolas que os egípcios me davam, das bebedeiras, das bingas, das quedas, dos bailões, das coisas que a carne me dava. É por isso que a maioria das pessoas hoje que se desviam, não desviam por conta da provação, se desviam justamente porque nunca conseguiram se libertar de si mesmo, das feridas que foram geradas, e eles se agarraram a elas e as amam, os seus pepinos e as suas próprias cebolas. Mas se nós quisermos avançar, nós vamos ter que entender que o processo de Deus nos purificar passa pela provação. E não se engane, irmão, o meu reloginho já apitou aqui e eu vou parar agora. Não se engane. Quando somos provados ou tentados pelo diabo,
com a permissão de Deus, com o propósito de nos purificar, de nos melhorar, de nos construir, e vencemos tal etapa, devemos nos alegrar, bem verdade, mas não podemos descansar e não estar vigilantes. Por quê? Se você se lembrar de Lucas no capítulo 4, quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto, a Bíblia diz que depois de 3 tentações, 40 dias, Jesus resistiu e venceu o diabo. E a Bíblia diz assim, e o diabo deixou-o até o tempo oportuno. Sabe isso quer dizer? Que o diabo vai continuar tentando. Ele só vai mudar a estratégia. Vai continuar lutando. Vai continuar insistindo. E a gente só vai conseguir vencê-lo quando aqui dentro liberarmos tudo aquilo que está nos amarrando ao passado. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você essa noite, assentado mesmo como você está. Se tem alguma coisa que você possa fazer agora, é pedir uma análise pessoal do seu coração, é pedir ao Espírito Santo sondar a tua vida. O Davi foi sábio quando disse isso a Deus. Ele disse: Senhor, sonda-me e me conhece, esquadrinha o meu rim e vê o que tem em mim. Então ele argumenta consigo mesmo no Salmo 139 e diz assim: porque se eu me esconder da sua presença, porventura não me acharias tu? Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, ainda assim tu me encontrarás. Mas se eu subir ao mais alto das estrelas e lá me esconder, lá o Senhor me encontrarás. Mas se eu for ao inferno, ao mais profundo a cova, ainda lá o teu espírito me localizarás. Para onde fugirei de sua presença? Quem pode fugir? Feche seus olhos. Talvez você está se perguntando: por que é que eu estou passando por essa provação? Deus está te purificando. Ele não pode usar um vaso que tenha rachaduras. Ele não pode usar um filho que tenha feridas abertas. Por que eu estou passando por isso, por a tão ardente prova? Ele está te fortalecendo, para que quando a unção estiver dentro de você, você não a perca. Ele está usando todas as coisas ao seu favor, ao seu benefício. Então, em nome de Jesus, não desista agora. Pai, eu oro por todas essas pessoas que estão aqui. Eu oro mediante aquilo que a gente acabou de compreender. Israel, Senhor, como me disseste, sem dúvida nenhuma foram batizados, como disse Paulo, no batismo do mar e da nuvem. Tiveram o problema do seu pecado resolvido pelo sangue do Cordeiro, Senhor, assim como nós. Mas eles levaram 40 anos para serem purificados. Nós não queremos levar 40 anos, Senhor. Nós não queremos levar nem mais um dia. Pela eficácia do sangue de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, onde houver um irmão, uma irmã, uma pessoa aqui esta noite, cujos pecados que outros cometeram contra este ainda ecoam como um sino em seus ouvidos, impedindo-o de ir avante, impedindo-o de progredir, promovendo dores profundas em sua alma. Então, Paizinho, eu quero te pedir agora, no nome precioso de Jesus, ajuda essas pessoas a identificarem essas feridas abertas. Ajuda essas pessoas a olharem profundamente e verem onde as âncoras foram colocadas. E esta noite Ele possa levantar essa âncora. Esta noite possa libertar essas pessoas que ainda estão amarradas à sua memória. E todas as vezes que se lembrar de alguém que os feriu e os machucou lá atrás, Senhor, em o nome de Jesus, que essa lembrança não mais provoque dores. E que a partir desse momento, Senhor, se possível for, pegue uma brasa do teu altar, Senhor, como fizeste com Isaías, como fizeste com Ezequiel, e que as brasas vivas do teu altar toquem em nossas línguas, de modo que na nossa boca não saia mais murmuração,
mas que a gente aprenda a te glorificar e, como diz a tua palavra, dar graças em todas as coisas. Que a gente aprenda, Senhor, o poder da língua, e ela tem o poder de fazer viver e o poder de morrer. E que esta noite nós consigamos isso, possamos refrear essa capacidade que a gente tem de pecar de forma verbal, e que a partir de agora, ao invés de murmurar, a gente abençoe, Senhor. Mas te peço uma outra coisa ainda: dá-nos um coração perdoador, dá-nos um coração amável, compassivo, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor, conforme a canção que cantamos. Dá-nos um coração que se pareça com o coração de Jesus, de tal modo que quando formos afrontados, possamos responder com calma e com amor. De forma que quando formos desafiados, Senhor, de forma que quando formos atacados, a nossa resposta seja a resposta que Jesus daria. Quando o nosso cônjuge, Senhor, não nos compreender, que a nossa resposta seja a resposta que Jesus daria. Que não demos respostas mediante aquilo que sofremos no passado, mas que a nossa resposta seja mediante aquilo que vivemos em relacionamento contigo agora. Sara esta igreja, Senhor, poucos ou muitos dos que estão aqui, que tenhamos um coração igual ao teu, que sejamos parecidos com Jesus, e que qualquer pessoa que olhar para nós te veja como o Senhor é. Eu lhe suplico isso agora, no temor e no amor de Jesus, hoje e sempre. Amém.